Olá, sejam bem-vindos a mais uma constelação familiar. Vamos entender hoje mais uma dinâmica de como funciona essa terapia que tem sido inovadora aí no mercado e hoje já faz parte até do sistema do SUS, né? Hoje já é aprovado as terapias com as constelações familiares. E hoje eu vou falar para vocês sobre um atendimento de uma cliente que eu tive, lógico, com a autorização dela, para que vocês entendam um pouco como é esse processo de terapia. Ela me trouxe uma queixa de que não sabia que decisão tomar, que estava muito indecisa, que o seu relacionamento não ia bem. E a primeira sessão, ela já foi logo se mostrando validar a sua personalidade, a sua autoestima. Então ela já chegou dizendo: oi, tudo bem? Eu sou linda, não sou? Eu sou muito linda. E eu falei: sim, você é muito bonita. E a gente vai entender no decorrer o porquê que ela precisava dessa validação de que era bonita, de sua feminilidade. Então a gente vai entender. Então eu pedi para ela: fale um pouco do que está acontecendo, dessa dinâmica. E ela falou: olha, minha vida financeira não está nada boa. O meu relacionamento, eu sou casada, tenho 2 filhos, e os meus filhos, um já é adolescente, o outro já é de maior, e eu certo. O meu relacionamento com os meus pais é bem, só que eu tenho mais afinidade com o meu pai, e eu ouvindo. E ela foi trazendo, eu encontrei uma outra pessoa depois que me separei, mas o meu ex está atrás de mim e eu não sei mais o que fazer. Eu falei: ótimo, vamos olhar para isso. E aí eu peguei a bonequinha para representar ela. Foi essa bonequinha aqui. E ela colocou. Eu falei: fale um pouco sobre ela. Ah, ela sempre foi muito apegada ao pai, sempre gostou muito do pai, ela tem as mesmas profissões, ela gosta de moto, ela gosta de dirigir, ela é motorista, e foi falando dessas características sobre o pai. E eu falo um pouco mais. E nisso ela me coloca que o pai dela era louco por um filho homem. E ela que tratava ela como essa figura masculina do filho homem. E os pais tiveram um filho, mas perdeu aquele filho. Depois da perda desse filho, algum tempo depois, esse pai se envolve com outra pessoa e tem um menino. E com o passar do tempo, esse menino acaba indo morar com a família. Então eu fui lá e coloquei o papai dela. Eu falei: onde você quer que eu coloque o seu papai? Ela falou: do meu lado. E aí eu perguntei: como era essa criança, como era essa mulher, essa adolescente com esse seu pai? Ah, meu pai é tudo. Meu pai é a minha vida. Meu pai é minha inspiração. Eu me dou muito bem com o meu pai. Tá. Aí coloquei a mamãe. Como é o relacionamento dela com essa mãe? A mãe já ficou um pouco mais distante. Ah, minha mãe é muito sofrida, mas é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que acabou cuidando do meu irmão, porque a mãe do meu irmão acabou falecendo e ela trouxe esse bebê para a gente cuidar. Então, eu coloquei o bebê falecido, assim, que foi a perda do casal, e depois trouxe a outra criança para dentro da família, que foi de um outro relacionamento, que foi dessa mulher aqui, que foi embora, que morreu. Vou pôr desse lado. Então essa mulher morreu e esse casal passou a cuidar desse menino. Ah, mas minha mãe cuidava muito dele, se dedicou a ele como se fosse filho dela. E ela amava muito ele veio morar com a gente, ele já tinha uns 13 anos, já era adolescente. Depois dele veio a minha irmã.
E aí o meu pai ficou dividido entre ela, ele, esse relacionamento, passaram um tempo separado, porque minha mãe ficou muito triste com essa separação. E aí acabou que ela se ficaram amigas por um tempo, e o meu pai ali nesse triângulo amoroso, sem saber com quem ficava. Mas aí, de repente, ele acaba voltando com a minha mãe. Volta com a minha mãe, cria meu irmão e a minha irmã, e a gente vai levando a dinâmica normal aí. Falei, ótimo. Vou colocar aqui para vocês entenderem esses irmãos e para entender essa dinâmica. Tá o papai e a mamãe, esse casal, que eu vou colocar aqui também. Junto dela, eu coloco assim, qual é a sua expectativa do futuro? Ela fala assim, olha, eu vejo o meu futuro bem longe de mim, porque eu não sei que decisão eu vou tomar, como eu vou fazer, como vai ser com isso. Aí eu trago para ela o marido, a figura do marido. Como é esse casamento? Ah, o meu marido é muito bom. Meu marido não deixa faltar nada dentro de casa. Meu marido supre todas as minhas necessidades e da minha filha, dos meus filhos. Mas ele não me entende, ele não fala a mesma língua que eu. Sempre que eu tô precisando de alguma coisa, ele é o último a se dispor. E a gente acabou se separando. E quando a gente se separou, como eu trabalho, como eu sou motorista de ônibus, eu faço excursões, eu acabei me envolvendo com um colega de trabalho. Eu fui e coloquei aqui. Certo. Como foi esses relacionamentos? Ah, ele é tudo, ele me entendia, o meu carro quebrou e ele foi me ajudar, foi me socorrer. Eu estava num passeio turístico e ele me deu todo o suporte e nós acabamos ficando juntos. E como ele é? Ah, mas ele tem uma esposa, ele tem um filho e ele sempre tem que estar dando suporte a essa esposa, a esse filho, certo? Me fale mais sobre isso. Como tá o relacionamento de vocês? Ah, tá muito bom, mas ele tem essa questão da família dele e eu tenho a minha. Mas agora o meu marido tá querendo se aproximar de mim. E como você vê isso? Ah, isso mexe comigo. Porque minha vida financeira não tá nada boa e ele me dá todo o suporte, ele me dá tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero para mim, para minha família. E eu tô dividida entre eles dois. Eu não sei o que fazer. Eu peguei e falei, ótimo, eu vou colocar eles dois aqui. E agora eu vou explicar para vocês um pouco dessa dinâmica. A vida dela estava aqui. Só que ela olhava para cá, ó. Pro pai e pra mãe. Eu falei, por que você se sente que seu pai queria que você fosse o terceiro, que você tivesse essa personalidade masculina e você se identificou? Por que disso? Na grade familiar, existe o primeiro filho, que é o filho que não veio, o segundo filho, que no caso foi o menino que a família adotou, mas esse filho não entra na grade familiar, porque esse filho não é desse papai e dessa mamãe. Esse filho é de um outro relacionamento. E aí eu vou colocar esse filho aqui, porque ele não faz parte desse sistema. Certo? E aí eu faço todo um trabalho dela olhar para a mãe, dela olhar para o pai, dela olhar para essa perda desse irmão. E quando ela perde esse irmão, vem a segunda filha. Aí a segunda filha é ligada à mãe, porque ela é mais carinhosa, porque ela é mais meiga, e eu sou a terceira filha. Aí você é a terceira filha? E expliquei para ela que na grade familiar existe uma ordem. Então, quando o primeiro filho ele não é nascido, vem o segundo filho, que é ligado à mãe, e o terceiro filho, que é o filho neutro,
ele pode tomar o lugar na grade familiar do primeiro filho. Então, o que é que aconteceu? Ela, como terceira filha, ocupou o lugar na grade familiar do primeiro filho que não veio. O primeiro filho na grade, ele é ligado aqui, ó, gente, com o papai. Por isso que ela tem essa ligação tão forte com o pai. Por isso que ela gosta de dirigir, ela gosta de moto, ela gosta de andar, ela tem essa afinidade com o pai, ela tem essa vontade de se libertar. Por quê? Porque o primeiro filho, ele nasce para isso, para dominar, para conquistar, para viajar, para ser o provedor. E quando ela toma posse disso, ela muda a expressão. Como você diz, ufa! Então não tem problema nenhum eu ser grudada com meu pai e eu ter essa afinidade com meu pai. Eu falei, não, é natural que você tome posse disso, porque você nasceu para ter essa personalidade mais masculina, mais provedora, porque você na grade familiar, como terceira filha, e um filho que não veio, você ocupou na grade o lugar do terceiro filho, que agora passou a ser o primeiro filho. E ela, nossa, Adriana, eu não sabia disso, eu não entendia isso. E aí eu me sentia culpada por não ter tanta afinidade com a minha mãe. E aí eu queria ser feminina, eu queria me achar linda, mas eu gosto de carro, eu amo moto, e eu não entendia o porquê, eu ficava achando que era porque o meu pai queria ter um filho homem e eu não era aquele filho homem. Eu falei, não. Então eu fiz todo esse trabalho de ressignificação, de colocar ela no lugar dela, na grade familiar, de tomar posse daquela masculinidade, da parte que cabe a ela como terceira filha, de olhar para a mãe, né? E aí eu vou tirar um pouquinho esses bonequinhos para vocês entenderem melhor. E aí os irmãozinhos estão aqui. Aí eu falei assim, tá, e agora quando você olha pro papai e pra mamãe, vamos virar para trás. Que ela olha, está aqui, ó. 2 relacionamentos. Aí eu falo para ela, quem viveu 2 relacionamentos? Ela fala, meu pai. Ah, o papai tava aqui, ó, com 2 mulheres. O papai tava no meio. Ela colocou o bonequinho do papai, essa um pouco mais distante, né? E a mãe aqui, a mãe nunca estava junto do pai. E eu perguntei, por que a mamãe não fica junto do pai? Ah, minha mãe sofreu muito, minha mãe aceitou, minha mãe ficou com meu pai para que o casamento desse certo. E ficaram juntos até hoje. Ótimo, muito bem. E o que você sente quando você olha para esses 2 relacionamentos e você olha para aqui? Ela falou, nossa, parece que eu tô igual ao meu pai, não sei com quem ficar. Falei, ótimo, você está igual ao seu pai, sem saber com quem ficar. Quem é que tem essa confusão sem saber com quem fica? Ela falou, meu pai. De onde vem essa sua indecisão? Do meu pai. Ah, ótimo. Quem é, esse aqui, gente, é o amor, tá? Quem é que representa a bondade, o lado financeiro, o que aceita a traição, o que quer voltar com a família? Ela, nossa, Adriana, meu marido. Ele representa a minha mãe. Falei, ótimo, ele representa a sua mãe. Olha que coisa. E o que você sente olhando aqui? Ela falou, culpa. Culpa porque a minha mãe suportou tudo e ele também quer suportar tudo. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe para me agradar, ele quer voltar ao relacionamento. Mas eu gosto tanto dessa outra pessoa. Ela olhava para cá. Ela não olhava para esse marido. E eu falava, e o que te impede de olhar e de seguir com esse relacionamento? Não sei.
eu acho que eu tenho medo. Aí eu falei, ótimo, vamos tirar esse marido e vamos deixar só a mamãe. Olha para essa mamãe que tá lá, que representa o seu marido, que suportou tudo, que perdoou. Quando você diz que não consegue olhar para essa pessoa e ficar com ela, você tem medo de ser desleal com quem? Ela, com a minha mãe. Eu tenho medo de não ser como a minha mãe, que suportou tudo, que aguentou e que ficou com meu marido. Aí eu falei, exatamente. Só que vamos observar uma coisa. Aqui está o seu pai. Ele olhava para a sua mãe ou olhava para outra pessoa? Ela falou, eu acho que ele ficava confuso, não olhava para nenhum dos dois. Eu falei, ótimo. E quando você coloca os seus dois relacionamentos, um representa o seu pai, que é viver uma outra vida, viver uma outra história, ter uma outra opção, e o outro representa a sua mãe, a aceitação, a ficar com a família. O que é que acontece com você quando você olha para isso? Eu não sei o que fazer. Ela falou, eu não sei o que fazer. Que fichas estão me caindo agora? Eu não sei se eu fico com meu marido, que dá segurança, ou se eu decido voltar para o novo amor. Eu falei, mas vamos para onde o seu coração olha? Ela falou, para cá. Eu falei, imagina esse marido aqui, com todas as expectativas, querendo esse relacionamento, olhando para você e você olhando para cá. Você acha que isso vai dar certo? Ela falou, não vai. O meu coração está em outra direção. E aí eu fiz toda a ressignificação, todo o processo. Falei para ela que não tem problema nenhum ela se libertar dessa lealdade com a mãe e com a história do pai, que ela podia sim olhar para um outro lugar, porque ela não estaria sendo desleal com a mãe. Ela poderia criar uma nova história, porque ela também não estaria sendo leal com o marido, que estaria olhando para ela e ela olhando para uma outra pessoa. E nessa ressignificação, trabalhei o pai, trabalhei a mãe, trabalhei o perdão. E ela disse, nossa, você tirou um peso tão grande das minhas costas, porque eu agora consigo enxergar, eu agora consigo ver, eu agora tenho uma nova forma de olhar. E aí ela chorou, ela se emocionou. Eu falei, então, cabe a você, a partir de agora, decidir para que caminho você vai olhar. Se você quer olhar para esse novo amor, se você quer tentar um outro amor, não tem nada demais você ser apegada com seu pai, faz parte do seu sistema, tome posse de tudo isso. Sua mãe não vai deixar de ser sua mãe, sua mãe não vai deixar de amar você, você só precisa quebrar essa cadeia e essa desordem que estava na sua família. Então esse foi mais um caso das constelações familiares.